Tele Brasil Notícias. Estamos começando a edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência. Estaremos falando hoje sobre o Carnaval aqui no Brasil, que aguarda um movimento de 3 bilhões de reais. Também sobre a Anatel e o caso dos telemarketings abusivos. Vamos falar da pesquisa que revela que 96% das crianças e adolescentes no país usam a internet. E você nos acompanha diariamente através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, notícias impressas no Facebook, A Hora da Notícia. E vamos à edição desta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição desta semana falando do Carnaval que está aí chegando. São Paulo espera movimentar 3 bilhões de reais no Carnaval aqui de São Paulo. Além dos desfiles das escolas de samba, quase 640 blocos vão comandar a folia pelas ruas aqui da capital. Vamos conferir. A festa já começou. Os blocos ainda não podem sair das ruas em São Paulo, mas o esquenta em locais fechados anima quem não consegue mais esperar pelo carnaval. Esse é o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos pioneiros mais tradicionais e que puxa uma multidão nos desfiles. Uma história de 15 anos. Já no primeiro ano, assim, já teve um estouro, já tinha mais de 3 mil pessoas, então foi uma certa confusão, porque a gente não esperava tanta gente, acabam parando a Augusta, enfim, deu tudo certo. Já no segundo ano, a gente conseguiu uma autorização, por incrível que pareça, para descer a Consolação que a gente desce hoje, só que com os carros trafegando ao nosso lado. Então nos deram 2 pistas. Então a nossa história do nosso bloco se mistura muito com a história do Carnaval de São Paulo, né? Aqui em São Paulo serão 8 dias oficiais de folia, incluindo pré e pós-carnaval, com 637 desfiles de blocos de rua. E para movimentar todos eles, a expectativa é de 15 milhões de pessoas. Em São Paulo, a festa acontece também no Sambódromo. Transgredir e resistir, deixar o dom fluir. As 14 escolas do Grupo Especial desfilam nos dias 9 e 10 de fevereiro. O AMB deve receber 60 mil pessoas. Só no Carnaval do Sambódromo, a Prefeitura de São Paulo investiu quase 85 milhões de reais e espera gerar 200 milhões em movimentação na cidade. Juntando com os blocos de rua, o valor pode chegar a 3 bilhões de reais. A rede hoteleira da cidade ela tem um impacto muito positivo. A gente chega na véspera do carnaval com 80% da rede ocupada. A gente tem um retorno financeiro também muito impactante para a cidade. A gente faz uma geração de emprego muito grande. Então, ele não é só uma festa. A gente está levando a cidade de São Paulo para fora, com o nome do carnaval, como um carnaval organizado, um carnaval feliz, um carnaval com uma entrega de festa bonita, né? A gente não fica a dever para carnaval de senhor ninguém. A diversão antes dos dias oficiais de carnaval acontece também lá no Rio de Janeiro. Com a presença da corte LGBTQIA+, o Carrossel de Emoções abriu o circuito de megablocos no centro da cidade. Milhares de foliões se divertiram ao som nostálgico dos anos 2000, com muito funk, música pop e axé. No bloco Chame Gente, o cantor Armandinho fez o público sair do chão com sua guitarra elétrica. E o Gigante da Lira fez a alegria dos pequenos foliões com a tradicional sorvetada. Para
Para quem se animou, a folia está só começando na Cidade Maravilhosa. Centenas de blocos estão previstos para desfilar até o fim do carnaval. Quem estiver pelo Rio e quiser saber quando e onde vai desfilar o seu bloco favorito, é só baixar o aplicativo Blocos Rio 2024, disponível em todas as plataformas digitais. Vamos agora então falar com você, empresário, porque as empresas devem relatar os salários dos funcionários. É a igualdade de gênero. E começou justamente no dia 22 de janeiro agora, de 2024, nesta última segunda-feira, o prazo para as empresas com 100 ou mais funcionários fornecerem justamente essas informações sobre cargos e salários de seus empregados. A apresentação é obrigatória e atende à lei, que determina, inclusive, a igualdade salarial entre mulheres e homens na mesma função. Vamos acompanhar. Anos de pesquisas mostram a diferença na contratação de mulheres e homens pelo mercado de trabalho. A disparidade foi constatada, por exemplo, na segunda edição dos Indicadores Sociais das Mulheres de 2019 do IBGE. O estudo mostra que naquele ano elas recebiam 22% a menos que os homens para as mesmas ocupações. A desigualdade na remuneração aumentava nos grupos com maiores rendimentos. Em cargos como os de diretores e gerentes, as mulheres recebiam 38% a menos. E em vagas profissionais das ciências e intelectuais, a diferença do rendimento foi de 36%. O objetivo da obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais empregados informarem salários e cargos é possibilitar ao governo fiscalizar e garantir o tratamento igualitário no mercado na hora de contratar profissionais, sejam homens ou mulheres. Um outro aspecto que está associado com a questão da igualdade salarial é a ascensão. Quando a gente olha para a ascensão de homens e mulheres no mercado de trabalho, elas acontecem de uma forma diferente. A gente observa que nos cargos de liderança e gestão, nos cargos de tomada de decisão, e são, coincidentemente, os cargos que têm maior remuneração, a gente tem um número muito menor de mulheres. As mulheres vão ficando pelo caminho quando a gente pensa aí nessa caminhada de ascensão hierárquica dentro das organizações. Para enviar as informações, as empresas devem preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024, em caráter experimental, na área do portal Emprega Brasil, no site do Ministério do Trabalho. O prazo vai até 29 de fevereiro. As instituições que deixarem de enviar o documento podem pagar multa de até 3% da folha de salários, limitado a 100 salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções, nos casos que houver discriminação salarial. Vamos agora então falar de saúde, justamente águas, né? Estamos vivendo o período de chuvas até o mês de março, né? Então, esse período ele traz o risco de transmissão de doenças, além dos estragos e das perdas materiais que fazem parte do nosso cotidiano aqui nas cidades do Brasil. E isso acontece justamente nesta época de chuvas, nesses períodos em que se aumenta também o risco de transmissão de diversas doenças. Vamos observar essa conversa sobre o assunto com o Diego Xavier, que é o pesquisador do Observatório do Clima e também da Saúde da Fiocruz. Imagens se repetem todos os anos. Cidades brasileiras convivem com alagamentos, especialmente no período do verão, quando o índice de chuvas é maior em boa parte do país. São esses episódios que facilitam a transmissão de doenças, como hepatite e leptospirose, que têm agentes infecciosos levados pelas águas. Por isso, é fundamental evitar ao máximo o contato com água de inundações. Sempre que possível, moradores de áreas atingidas devem usar botas e luvas impermeáveis para limpar a casa e móveis. Em último caso, uma alternativa é cobrir mãos e pés com sacos plásticos para diminuir a possibilidade de contato com agentes infecciosos.
Sim, a gente tem o risco dessas doenças de transmissão vetorial, né, como a leptospirose, o aumento, né, do volume, da proliferação de mosquitos, mas existem outros pontos importantes. Por exemplo, quando a gente vê um volume de chuvas tão intenso como o que a gente viu, no primeiro momento a gente tem um impacto imediato, né, a gente, aqui no Rio de Janeiro já foram contabilizadas 12 óbitos, né, existe até uma suspeita de um 13º óbito, mas outros problemas de saúde também acontecem. As pessoas sofrem lesões, as pessoas quando têm que voltar para suas casas, elas estão expostas a sofrer acidentes. A gente também tem animais peçonhentos que acabam adentrando a casa das pessoas nesse período com muita chuva. O serviço de saúde também sofre com um volume de chuvas muito alto. É comum que alguns postos de saúde tenham interrompimento do atendimento, né? Isso pode vir até provocar problemas de doenças crônicas que estão relacionadas a um atendimento de atenção primária, mas que é interrompido no momento de catástrofe, né? Então, quando a gente olha esse volume de chuvas intenso que está acontecendo e que vem apresentando essa frequência já há algum tempo, né? Em uma magnitude cada vez maior, a gente vê um cenário a cada ano mais difícil da gente se enfrentar e a gente precisa tomar algumas medidas além do que tem sido feito, porque senão todos os anos a gente vai continuar vendo isso cada vez mais. Ao caso das vacinações, é importante que a gente sempre tenha, né, o nosso calendário vacinal cumprido, né? Então, sim, quem não está em dias com a sua vacina, independente de qualquer momento, independente de qualquer problema que esteja acontecendo, é bom procurar o postinho de vacinação e se vacinar. Uma coisa que é importante é que quando a gente olha para a saúde pública, vamos imaginar que a saúde pública, a saúde da população é como se fosse o fim da linha. Quando tudo deu errado, acontecem esses problemas de saúde que são excepcionais, né? Então, quando a gente fala de problemas de saúde em relação à chuva, é porque o processo de o planejamento habitacional não funcionou, a redução de desigualdade não funcionou, as políticas públicas de cuidado com as pessoas não funcionaram, e tudo isso no final vai gerar esse problema que desemboca na saúde pública, né? Então, a gente precisa trabalhar de forma mais conjunta, todas as pastas, né, quando a gente fala de saúde pública e da saúde da população. Do contrário, a gente fica só com esse ônus no final, né? E aí a saúde pública tem que tentar remediar um problema que, se a gente não antecipa, infelizmente a gente acaba tendo que acumular vítimas, né? As pessoas perdem suas coisas, as pessoas perdem seus familiares, mas isso tudo é reflexo de um processo que não funciona desde o início. Vamos agora então falar das igrejas, porque terão que pagar impostos sobre as remunerações dadas aos pastores. Inclusive é algo que já havia sido revogado pelo então presidente anterior, Jair Bolsonaro, pouco antes das eleições de 2022. A medida editada pela Receita Federal foi publicada inclusive no Diário Oficial da União. Vamos observar. Olha, na prática, essa decisão vai fazer com que as igrejas voltem a pagar impostos, né, como contribuições previdenciárias e imposto de renda em cima das remunerações que são repassadas aos pastores e lideranças religiosas. Esse benefício tinha sido dado pelo governo Bolsonaro, como vocês disseram, em agosto de 2022, portanto, em período eleitoral, e permitia também que as igrejas questionassem dívidas com a Receita Federal, muitas delas milionárias. A suspensão desse benefício foi por meio de um ato declaratório da própria Receita Federal, publicado hoje no Diário Oficial, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Então, para deixar mais clara a informação, as igrejas vão voltar a pagar mais impostos em cima de qualquer repasse que for feito a essas lideranças religiosas, né, e não apenas em cima das remunerações parecidas com salários como é hoje. Vale a gente lembrar que as igrejas, os templos religiosos já contam com isenção de tributos federais, e a reforma tributária aprovada em dezembro do ano passado ampliou esse benefício, permitindo que outras organizações ligadas às igrejas também sejam isentas. Vamos falar agora então das apostas online, porque o governo federal se reuniu com representantes do setor de apostas online, onde são as chamadas bets. O objetivo foi definir detalhes das regulamentações e também iniciar os testes operacionais da segurança e também da capacidade dos sistemas.
Quem não gosta de fazer uma fezinha na esperança de ganhar uma bolada? Mas essa prática saiu das lotéricas e agora cresce cada vez mais pela internet. É um mercado de apostas online, também conhecido como bets, que tem ganhado cada vez mais adeptos por aqui. É comum, em tempos de competições esportivas, ver gente em frente ao computador fazendo suas apostas. Esse empresário não perde a chance de tentar a sorte. O que mais me atrai nas apostas esportivas é o fato de você poder acompanhar o futebol, né, com mais emoção. Eu sou um apostador rotineiro. Eu aposto com uma certa assiduidade. No Brasil, essa modalidade lotérica é permitida, mas ainda não é regulamentada. Por isso, uma portaria do Ministério da Fazenda vem definindo regras para a exploração comercial do negócio e também para a proteção do apostador. E agora, para aperfeiçoar os sistemas de apostas esportivas, o governo se reuniu com cerca de 200 empresas interessadas para os primeiros testes nas plataformas. A ideia é implementar tecnologias governamentais integradas e saber se o sistema pode garantir toda a operacionalização do volume de apostas sem que haja problemas. Essas plataformas, os sistemas de apostas, eles devem observar uma série de requisitos técnicos de segurança que vão ser definidos pelo próprio governo federal. E essas plataformas elas vão ser certificadas por laboratórios especializados que vão ser reconhecidos, né? Vão ter a sua capacidade de certificação reconhecida também pelo próprio governo federal. A indústria, o operador, ele tem uma preocupação coletiva com o jogo responsável. Não basta isso, você precisa que o poder público crie políticas que devem ser cumpridas para que esse jogo responsável se efetive. O Brasil já ocupa a 3ª posição no mundo em relação ao número de apostas esportivas online, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas as empresas que realizam essas apostas estão todas sediadas fora do Brasil. Com a regulamentação do mercado, o governo pretende que empresas brasileiras operem essa modalidade lotérica devidamente licenciadas, pagando os impostos e no conceito de jogo responsável. E isso representa proteção para o apostador brasileiro e para a economia do país. A previsão é que os testes no sistema de operacionalização do mercado de apostas online iniciem em fevereiro, seguindo até o mês de abril. Nessa fase de testes, o primeiro ponto nós não vamos certificar ou avaliar os sistemas dos operadores, né, das empresas. Nós vamos antecipar uma fase que eles teriam que passar ali na frente para poder fazer a comunicação com o sistema de gestão de apostas, o SIGAP, como ele vai ser conhecido, que é um sistema que está sendo desenvolvido pelo governo federal, né, em parceria com o SERPRO, que é uma empresa do próprio governo federal, observando todos esses requisitos técnicos e as melhores práticas internacionais. Vamos falar de um outro assunto que é do grande risco de uma epidemia de dengue em várias regiões do país. Somente no Distrito Federal, o primeiro boletim epidemiológico do ano já aponta 2.054 casos prováveis de uma doença, inclusive dentro de uma semana. O aumento é de mais de 200% em comparação com o ano passado, quando foram registrados 669 casos no mesmo período. Vamos observar. A Luciane mora no Recanto das Emas, Distrito Federal, e acredita que contraiu dengue no fim do ano passado. Mais de 10 dias depois, ela ainda se recupera da doença. Inicialmente uma febre e dores pelo corpo todo, e aí eu já não consegui trabalhar na sexta-feira à tarde. O médico pegou e diagnosticou que as minhas plaquetas estavam um pouco abaixo do padrão normal, né? E mandou eu ficar em observação por 24 horas, fazendo hidratação venosa.
De acordo com o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, o Distrito Federal chega ao fim da primeira quinzena deste ano com uma incidência de 264,42 casos de dengue por 100 mil habitantes. É disparada a maior do país. Em segundo lugar, vem o Acre, com 81,93. Depois, o Paraná, com 72,95 e Minas Gerais, com 69,08. Para enfrentar a situação, o governo do DF lançou uma série de medidas, como uma campanha que propõe que cada família dedique alguns minutos na semana para identificar em casa possíveis criadouros do mosquito, além da contratação de novos agentes de vigilância ambiental. Atualmente são 800 para atender mais de 1 milhão de domicílios na capital federal. A nossa equipe está fortalecida com a presença de 300 bombeiros. E vão se somar esses 300 bombeiros, esses 75 agentes de vigilância ambiental chamados do concurso, que foi homologado no dia 15 de dezembro, e também vamos chamar os agentes comunitários de saúde, que vêm corroborar no sentido de visita nos domicílios. Já o governo federal aposta na imunização. No fim do ano passado, foi anunciada a incorporação de uma vacina contra a dengue no SUS. A previsão é que 5.200.000 doses da Qdenga sejam distribuídas a partir do próximo mês, beneficiando cerca de 3 milhões de pessoas. O Brasil ele passa por um momento em que a gente busca a ter a vacina da dengue como mais uma tecnologia para combater essa doença. A gente espera para que no futuro a gente possa, inclusive, ter produção nacional de vacina. A gente espera o licenciamento de outras vacinas para que a gente tenha uma estratégia mais ampliada de vacinação contra a dengue. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão do plano de saúde que não pode recusar contratação com o consumidor inscrito em cadastro de inadimplentes. É uma decisão, então, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu, pela maioria dos votos, que o simples fato do consumidor possuir negativação nos cadastros de inadimplente não justifica por si só a operadora recusar a contratação daquele plano de saúde. Vamos observar. Por maioria de votos, a terceira turma do STJ decidiu que o simples fato do consumidor possuir negativação nos cadastros de inadimplentes não justifica a recusa da operadora na contratação de plano de saúde. Uma consumidora ajuizou a ação contra a operadora de saúde após a adesão ao plano ter sido negada em virtude da existência de negativação nos cadastros restritivos por débito anterior ao pedido de contratação. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a operadora efetuasse a contratação do plano. No recurso ao STJ, a operadora alegou que a recusa tinha o objetivo de evitar a inadimplência presumida da contratante. A empresa também sustentou não haver impedimento legal à recusa de contratação com pessoas que estejam negativadas. No STJ, a maioria do colegiado acompanhou o voto do ministro Moura Ribeiro, que entendeu não ser justo que o simples temor de futura e incerta inadimplência seja suficiente para negar a adesão ao plano. Moura Ribeiro também lembrou que a prestação dos serviços pode ser interrompida se não houver o pagamento correspondente e que negar o direito à contratação de serviços essenciais por esse motivo constitui afronta à dignidade da pessoa, além de ser incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. E vamos agora falar de saúde. Uma pesquisa traz fatores de risco para Zika e chikungunya. Inclusive, pesquisadores da USP e do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo identificaram no Brasil os locais e fatores de risco para a disseminação da Zika e da chikungunya. O estudo foi publicado na prestigiada revista Nature. Vamos observar. Segundo a pesquisa, as regiões com maior risco de infecção para chikungunya e zika apresentam temperaturas mais elevadas. São elas Nordeste, Centro-Oeste e litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. As duas arboviroses acontecem com maior frequência no verão e no outono.
em áreas com pouca vegetação em ambientes urbanos, com a diferença que a chikungunya está associada a tempo mais seco, a áreas mais urbanizadas e com maior desigualdade social. E o Zika vírus está relacionado a altos volumes de chuva em regiões com pouca cobertura da rede de esgoto. Chikungunya e Zika são arboviroses transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. E os pesquisadores ressaltam que, apesar de serem doenças que envolvem os mesmos vetores e terem semelhanças, elas não acontecem nos mesmos locais, o que leva à hipótese do impacto de fatores socioeconômicos, ambientais e climáticos. E vamos falar agora então dos telemarketings abusivos. A Anatel aplicou 30 milhões de reais em multas em empresas com telemarketing justamente dentro dessa linha. A plataforma Não Me Perturbe, que permite o bloqueio gratuito de ligações indesejadas, fechou 2023 com mais de 12 milhões de números cadastrados, quase 1 milhão e mais que 2022. No último ano, a Anatel aplicou nada menos que 30 milhões de reais em multas às empresas que praticam o telemarketing abusivo. Vamos observar. É aquele incômodo, quando a gente menos quer, o telefone toca sem parar. E do outro lado... oferecendo serviço, eu já falo que eu não quero, mas eles insistem. Olha, hoje tem uma promoção para você, mas eu não pedi, você entendeu? Mas eles são insistentes, entendeu? Uma das principais maneiras de diminuir esse incômodo é por meio da plataforma Não Me Perturbe, que permite o bloqueio instantâneo de ligações não desejadas de empresas de telecomunicações e de ofertas de bancos e financeiras. Para não receber mais esse tipo de ligação, o cadastro para bloqueio do número de telefone fixo ou celular pode ser feito pelo site ou aplicativo. O consumidor ele baixa o aplicativo ou entra no site nameperturbe.com.br, faz o seu cadastro colocando nome, CPF e terminal, número do telefone. Após 30 dias, ele não pode mais receber as chamadas de telemarketing para telecomunicações, isso é importante a gente frisar, e não pode mais receber chamadas de oferta de crédito consignado. O Não Me Perturbe está em operação desde 2019 e é de graça. Somente no ano passado, o sistema recebeu quase 1 milhão de novos cadastros. No total, já são agora mais de 12 milhões. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, monitora o telemarketing abusivo, que é passível de sanções. De um ano para cá, a Anatel abriu cerca de 30 processos sancionadores para punir 30 empresas diferentes. Desses 30, 5 já chegaram ao final e redundaram em aplicações de multas de cerca de 30 milhões de reais somados, né? E com isso, essas empresas elas são obrigadas a adequar a sua conduta, caso não queiram ver essas sanções agravadas, ou até mesmo caso elas não queiram ser definitivamente banidas do serviço de telecomunicações. O Alexandre, assim que soube que é possível acabar com essas ligações, fez o cadastro Não Me Perturbe imediatamente. Pelo menos vou ver se eu tenho um pouco de sossego. Vamos agora falar então de saúde, porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou na terça-feira, última, dia 16 de janeiro, a estimativa do relatório de tendências de tabaco e aponta a redução no consumo mundial. Um dado bastante importante que merece a atenção de todas as autoridades e também da população em geral. 1 em cada 5 adultos em todo o mundo consumia tabaco em 2022, uma redução significativa, já que no ano 2000 a proporção era de 1 a cada 3 adultos. Segundo o relatório da OMS sobre tendências do consumo de tabaco, 150 países estão diminuindo o consumo com sucesso, a partir de medidas de controle que foram implementadas. O Brasil, por exemplo, já conseguiu reduzir 35% do consumo desde 2010.
2022. Embora os números tenham diminuído, a Organização Mundial da Saúde alerta que o mundo vai chegar a uma redução relativa de consumo de 25% em 2025, quando que a meta global estabelecida era de 30%. Apenas 56 países vão atingir essa meta, 4 a menos do que o apontado no relatório de 2021. Por outro lado, países como Egito, Indonésia e Congo registraram o aumento do consumo. A OMS alertou ainda para o combate à interferência da indústria do tabaco, que apresenta novos produtos denominados sem fumo, que acabam atingindo principalmente adolescentes. Vamos também hoje abordar a questão do uso da inteligência artificial. Está cada vez mais comum em nosso dia a dia. Mas a presença da tecnologia nas eleições municipais deste ano, inclusive, será regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Vamos observar. O texto da nova resolução será debatido em audiências públicas nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, conduzidas pela vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A participação é aberta à sociedade, especialistas, governo e partidos políticos. E de acordo com a proposta, o cidadão deve ser informado sobre o eventual uso, em propagandas eleitorais, de tecnologias digitais para criar, substituir, manipular ou sobrepor imagens e sons, por exemplo. Nesses conteúdos, o uso de informações sabidamente falsas ou gravemente descontextualizadas é proibido. Também há restrições quanto à criação de perfis feitos apenas para direcionar conteúdo eleitoral. O descumprimento das regras pode acarretar em prisão de até 2 anos ou multa. A proposta traz como inovação a possibilidade de se usar como parâmetro na análise de informações supostamente falsas as classificações feitas por agências de checagem. Segundo especialistas, não se pode jogar toda essa responsabilidade apenas para o eleitor. A gente acha que como está escrito o dispositivo, está muito exagerado e abarcando muita coisa. Mas é bastante importante ter algum dispositivo exigindo que, quando a inteligência artificial for utilizada para manipular o conteúdo, isso seja informado ao cidadão. O governo tem a sua responsabilidade de se comprometer com uma regulação de fato robusta e que vai atingir vai ser eficaz, e as plataformas também têm que se comprometer com a sua responsabilidade de garantir um ambiente informacional seguro, democrático e saudável. Ainda de acordo com o texto, após notificação sobre qualquer irregularidade, os provedores de internet deverão retirar o conteúdo do ar. Eles também precisam adotar medidas para impedir ou reduzir a circulação de material ilícito, como acesso a canais de denúncias. Tem uma componente central, que é a responsabilização por parte das plataformas. Então, isso não está previsto até então. A configuração aqui, ela está muito mais parecida com a Lei Geral de Serviços Digitais, que foi aprovada na União Europeia, que coloca as redes sociais como um dos agentes que participam dessa roda. Ou seja, isso traz uma velocidade maior e uma possibilidade de tentar conter esses danos antes que eles se alastrem. Muito bem, vamos falar agora das TVs e também de você, pai, que tem um adolescente ou uma criança em casa. Porque o governo lançou um novo sistema de classificação indicativa. Isso para os produtos audiovisuais, trazendo assim uma modernização para o padrão que já existe há mais de 20 anos. A classificação indicativa, inclusive, é essencial para que os pais ou responsáveis determinem o que pode ou não ser assistido pelas crianças e pelos adolescentes. Vamos observar. Toda vez que o consumidor vai comprar algo no mercado, por exemplo, ele pode consultar o rótulo para obter mais informações sobre aquele produto. O que muita gente não sabe é que o mesmo se aplica aos conteúdos audiovisuais, como jogos, programas de TV, de rádio, filmes, séries, desenhos, espetáculos e até aplicativos para celular. Só que nesses casos, o que vale é o selo da classificação indicativa. A classificação indicativa funciona da seguinte forma. Ela é dividida em 3 eixos: sexo e nudez, drogas e violência. Os conteúdos são divididos em grupos que variam de totalmente liberado a liberado, acompanhado da presença do pai ou responsável e autorizado por este.
Além dos consumidores, esse tipo de avaliação serve também para que os produtores e os fornecedores de conteúdos audiovisuais possam adequar o material de acordo com o público-alvo. Em cerimônia realizada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, o governo federal lançou o novo sistema para classificação indicativa, aprimorando e atualizando antigas normas que estavam vigentes há mais de 20 anos. Agora, pais ou responsáveis legais terão um instrumento mais atualizado de classificação e poderão exercer de forma mais segura o direito de escolha sobre o conteúdo que crianças e adolescentes podem consumir. Ser extremamente transparente com o usuário, com a população, com aquele que usa determinado serviço que governo, seja governo federal, estadual ou municipal, ofereça. Outro ponto muito importante é que esse sistema permite também denúncias, que é algo que nós temos que ter, de certa forma, mais otimizado dentro do sistema, e esse novo sistema permite isso. Além do lançamento do novo sistema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública empossou 6 novos membros do Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil para a classificação indicativa. Uma política pública sem a participação social, sem a sociedade civil, ela perde um pouco do seu motivo de existir. E falando ainda de crianças, uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação revela que 93% das crianças e adolescentes no Brasil usam a internet. No programa A Voz do Brasil, a secretária do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Estela Aranha, ela comentou dos direitos dos jovens. Nesta semana, o presidente da República inclusive criminalizou as práticas de bullying e também de cyberbullying. Vamos observar. Importante, é o primeiro sinal importante quando você criminaliza, é um recado da sociedade, dada por meio do legislador, de que aquela conduta que foi tipificada, ela é extremamente grave e por isso tem uma responsabilidade máxima na nossa legislação. Porque o bullying, a gente tem dados estatísticos que falam cerca de 40% das crianças em escolas são afetadas de alguma forma pelo bullying, e é uma coisa muito grave, tem impacto devastador na vida das pessoas, né? Tem repercussões enormes psicológicas, na saúde, no rendimento das crianças, no desenvolvimento. É uma violência muito grave e assim deve ser tratada. Por isso a importância do legislador dar esse sinal para a sociedade e a lei ser um instrumento para ser utilizada nos casos mais graves em relação ao bullying. O tipo penal criado, ele fala de intimidar sistematicamente. Então, isso que é o mais importante, né? Essa intimidação sistemática, que ela é uma violência muito grande e dá um poder muito grande para aquele perpetrador, né? E a vítima, fica muito vulnerável. Então, quando você faz essa intimidação sistemática, ela pode ser individual, em grupo, mediante violência física, psicológica, pode ser de uma ou mais pessoas e de modo intencional, né? Você tem intenção de fazer, sem motivação evidente, e atos de intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É enorme esse repertório, mas principalmente, né, a proposta que a legislação traz é que o cyberbullying, o bullying em ambiente virtual, a pena é muito mais grave, né? E aí é uma discussão super importante, porque a gente às vezes não está percebendo o quão são graves os crimes na internet e às vezes tem impactos maiores na vida das pessoas que na vida real. A gente às vezes vê muitos casos muito graves desse tipo de atitude na internet sendo minimizado. Isso é um negócio da internet, é online e tal, e não, tem um efeito na vida prática, na vida real, na vida offline enorme. A gente vê casos, inclusive, que podem ser fatais, ou então ao contrário, né? Depois, enfim, as pessoas têm um impacto e depois vão cometer crimes e tal, diante de todo esse estrago que fez na vida da pessoa, tem impactos psicológicos. E no Tele Brasil Notícias vamos falar dos games, com novidades, chegando aí muitas franquias, clássicos estão ganhando novos lançamentos. Vamos observar nessas informações do jornalista Guilherme Neto, que traz sugestões deste novo game que está sendo lançado e muitas outras informações para você. Um eterno clássico ganhou mais um game esta semana. Eu estou falando de Prince of Persia: The Lost Crown.
Novo lançamento da franquia, que completa 35 anos em outubro deste ano. Prince of Persia: The Lost Crown é um resgate da jogabilidade em 2 dimensões, com o herói se movimentando da esquerda para a direita na tela. Surgido no ano de 1989 como jogo de plataforma para computador, Prince of Persia rendeu mais de uma dúzia de continuações e remakes, sem falar em uma adaptação para o cinema estrelada pelo ator americano Jake Gyllenhaal. The gods have a plan for you. Há muitos anos, os jogos da franquia vinham privilegiando a movimentação 3D, principalmente após o sucesso de Sands of Time, que reinventou os jogos do Príncipe Persa no início do século. Até tiveram alguns lançamentos menos badalados, com jogabilidade 2D, como o remake de 2007 ou jogos para o portátil Nintendo DS. Mas esta é a primeira vez em muito tempo que os desenvolvedores reservam um alto orçamento e destaque para um game em 2D da série. The Prince of Persia: The Lost Crown foi desenvolvido pelo estúdio de Montpellier, no sudeste da França. Este é um dos mais tradicionais escritórios da multinacional francesa Ubisoft, que conta com unidades em todo o mundo. Ali surgiriam clássicos como Rayman e Beyond Good and Evil, mas nunca antes eles haviam trabalhado em um game do Príncipe Persa. O criador original da franquia, o americano Jordan Mechner, não está envolvido, mas elogiou a produção. É o jogo do Prince of Persia que eu estava desejando, escreveu o artista no blog pessoal. Neste novo lançamento, o protagonista é Sargon, um membro de um clã de guerreiros conhecido como Os Imortais. Ele parte em uma aventura em uma cidade amaldiçoada, cheia de obstáculos e inimigos. Toda a jornada se passa no Monte Kaf, região descrita em várias histórias da mitologia árabe. All hope rests with us, the Immortals. O objetivo é salvar o príncipe Ghassan, que foi raptado por forças misteriosas. O game segue o estilo Metroidvania, em que à medida que o jogador avança e adquire novas habilidades, ele deve retornar a algumas áreas do mapa para acessar novos caminhos. Entre os poderes disponíveis está a habilidade de manipular o tempo para fazer surgir paredes, plataformas e outros objetos ou avançar horizontalmente no ar. The Prince of Persia. Este jogo já está disponível para computador, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. Mas antes de encerrarmos, vamos falar aqui de São Paulo, que está completando 470 anos. E justamente a economia da cidade representa 15% do PIB. A maior cidade do país, nesta idade que está completando, ela vai nos apresentar agora em informações a importância de São Paulo para a economia e também onde ela mostra que é uma terra de oportunidade e muita diversidade. São 11 milhões e meio de habitantes em uma única cidade e um PIB que ultrapassa o de dezenas de outros países. A cidade de São Paulo sozinha representa ali em torno de 15% do PIB nacional, ou seja, sozinha a cidade já é maior que em termos de PIB em relação a vários estados brasileiros. São Paulo concentra culturas, cores e olhares do mundo inteiro. Aqui tem espaço para todos. Foi na diversidade paulistana que a Flávia viu uma grande oportunidade de negócio. Uma feira de roupas e acessórios para o segmento plus size, com tamanhos maiores, e que recebe empresas do país inteiro. Pessoas que vestem acima do 46, né, que é o chamado mercado plus size, não se viam representadas no mercado da moda. E o Pop Plus ajudou a modificar esse cenário, fazendo com que
a mulher gorda, o homem gordo, fossem valorizados e enxergados como consumidores, como lançadores de tendência e, acima de tudo, como seres humanos, né? São Paulo é aquela cidade que não para nem na chuva, especialmente aqui na Faria Lima. Essa avenida se tornou o coração financeiro do país. Grandes empresas nacionais e internacionais têm sede aqui. E é também na capital paulista onde nascem muitos dos novos modelos de negócios. Tiago é sócio de uma startup do segmento musical. A empresa gerencia uma plataforma online que conecta artistas e o público interessado na contratação desses profissionais para festas e eventos. A gente entra sendo para o artista uma vitrine para poder aumentar a venda de shows dele, e para os contratantes a gente funciona como uma contrapartida que dá mais segurança e facilidade para poder encontrar e contratar o artista para o teu evento. O negócio prosperou tão rápido que hoje emprega quase 70 pessoas e responde por 7 mil shows por mês no país inteiro. Segundo o sócio, São Paulo contribui para esse sucesso. São Paulo facilita muito em todo o nosso desenvolvimento, né, da startup. Aqui, para poder ir para qualquer lugar do país, acaba sendo uma vitrine muito grande e você consegue ter uma diversidade, acesso a políticas públicas, a investimento, a relacionamento, onde em qualquer lugar do Brasil você não vai conseguir encontrar. Né? É uma cidade de todos e, enfim, de alguma forma você tem aqui o Brasil representado. Uma cidade que reflete uma nação inteira. Brasileiros, todas brasileiras que de alguma forma vieram para cá para ajudar a construir o que a gente tem hoje de um legado histórico mesmo, que começou há décadas e até séculos passados, que hoje, né, tem como resultado essa cidade tão importante em termos de magnitude econômica e também social. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência mais uma vez, a toda a nossa equipe também o apoio e desejando feliz aniversário para São Paulo.